E a gente começa hoje aqui uma série no meio do dia para falar sobre a alta dos juros no Brasil. Atualmente a Selic está na casa de 15%, ainda não há previsão para esse valor cair, esse índice, essa taxa cair, deixar ali a casa dos 15%. Por isso, hoje, quem abre essa série é o economista Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, e também com o Lucas Saccheto, economista da GO Associados. Temos aqui, então, o Fábio e o Lucas Saccheto na nossa tela. A gente vai abrir tela aqui, temos o Saccheto aqui já. O Fábio vai entrar com a gente daqui a pouquinho. A gente resolveu colocar o Lucas primeiro, passar essa responsabilidade para você, Lucas. Você vai dar o pontapé inicial aqui nesse projeto que a gente criou para discutir exatamente essa elevação de juros, Paty. É isso. Bom, vamos lá, Saccheto. Como é que a gente pode explicar a permanência da taxa de 15% nesse que é um dos patamares mais altos desde o início da série histórica, com essa resistência e sem uma previsão de início de corte? Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo convite e a responsabilidade, né, de abrir essa série aqui. Mas, Patrícia, eu acho que essa taxa de 15% ela pode ser muito explicada pelos últimos indicadores econômicos e políticos do Brasil, né? A gente teve uma grande variação, na verdade, na taxa Selic dos últimos anos. Ali no meio da pandemia, a taxa Selic chegou a 2%, né? Isso, para a história econômica recente do Brasil, é muito baixo. E hoje está num nível muito alto, de 15%, mas a gente sempre lembra que, na verdade, o juros alto ele não é só uma decisão política, ele tem uma conjunção de fatores e o Banco Central age para tentar conter a inflação, e a política que o Banco Central, o mecanismo que o Banco Central utiliza para isso é justamente a taxa básica de juros. A gente viu um ciclo de alta aí desde do ano passado, né, nos juros, chegamos nesses 15%, e como você falou, Patrícia, a perspectiva é que não vai baixar os juros, pelo menos até ali a segunda reunião do Copom do ano que vem. Isso em razão de uma situação fiscal bastante frágil. A gente vê recorrentemente o governo tomando iniciativas para tentar cortar gastos, tentar achar receitas para equilibrar a política fiscal, mas o cenário é de bastante incerteza e o governo tem bastante dificuldade para isso. E a gente vê agora também uma dificuldade política na discussão do orçamento. Aí, o governo e o Congresso estão em pé de guerra nesses últimos dias, né? Tem até a discussão da indicação de ministro para o STF, etc., mas a questão econômica também está aí em debate, né? O governo está com muita dificuldade para conseguir colocar em votação o orçamento do ano que vem, e toda essa incerteza fiscal faz com que o Banco Central tenha que agir, aumentar a taxa de juros e manter nesse patamar de 15% para tentar trazer a inflação aí para mais perto do centro da meta. O Nelson destacou, e na mediana das expectativas da pesquisa Focus, né, portanto, o mercado projeta uma inflação já dentro da margem de tolerância ali da meta, que a meta é de 3%, né, mas pode variar até 4,5%. Hoje o mercado projeta que vai fechar 2025 em 4,43%. Ainda muito distante do centro da meta, por isso a expectativa, Nelson e Patrícia, é que o Banco Central não faça nenhum corte nos juros, a gente encerre 2025 com essa taxa bastante alta, bastante elevada, e só comece um ciclo de corte de juros na reunião do Copom de março do ano que vem. Lucas, a gente até tem alguns trechos. Hoje, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou de um fórum de um banco também, e obviamente que nas discussões, tudo isso que nós vamos comentar aqui, tudo isso que você vai trazer para a gente de técnica, né, foi discutido lá. E ele falou inclusive dos juros nos Estados Unidos. Vamos acompanhar o que ele disse. O Gabriel Galípolo, que participou então desse evento da XP. Então daqui a pouquinho a gente vou passar essa pergunta para você. Eu acho que, obviamente, que ele fez esse apanhado, enfiando os Estados Unidos nessa história, porque deve ter sido uma pergunta que foi feita a ele, mas de qualquer forma, eu queria perguntar a você sobre o centro da meta, que é o que o Banco Central está debruçado nesse momento. Nós somos um país que, teoricamente, sempre tivemos uma taxa elevada de inflação, né, comparada a países de primeiro mundo. Eu não estou aqui comparando ao nosso passado, estou comparando aqui a países de
primeiro mundo. Quando a gente coloca esse centro da meta em 3%, a gente não está sendo mais realista que o rei? A gente não teria que ter dado um pouquinho mais alta essa inflação, esse centro da meta, para depois, com o tempo, depois que houvesse uma estabilização melhor, a gente baixar esse centro da meta? Por que se baixou tanto isso? Nelson, eu acho que essa é uma grande discussão e essa redução ela foi gradual, na verdade, né? A gente tinha uma meta mais alta e ao longo dos anos a meta que é definida ali pelo Conselho Monetário Nacional, que participa a autoridade monetária, né, o Banco Central e ministros do governo também, é uma decisão, como você disse, Nelson, ela tem aspectos técnicos, mas tem aspectos políticos também. De fato, historicamente, aí a gente tem uma grande conquista ali em meados dos anos 90, que é um controle da inflação, mas ainda assim a inflação sempre teve em patamares bastante elevados. O que acontece é que o governo define essa meta, enfim, não só o governo, né, mas a autoridade monetária define junto, e essa meta ela é projetada para alguns anos à frente, para você dar previsibilidade à economia, e você dá o mandato para o Banco Central para perseguir essa meta. Se a gente pisou demais no acelerador, ou se a meta não era tão realista, eu acho que essa é uma discussão interessante a ser feita, Nelson, mas fato é que a política do Banco Central para a taxa de juros e o mandato que o Banco Central tem é de perseguir a meta que foi estabelecida. Então, dada a meta que foi estabelecida, o Banco Central não tem muita escolha a não ser tentar alcançá-la. Eu acredito, e eu acho que você tem razão quando você diz isso, talvez a gente tenha calibrado a meta de inflação de um jeito idealista demais, mas ainda assim temos uma tolerância, né? Eu acho que 4,5% é um patamar razoável de inflação pensando no histórico do Brasil, e a gente estourou essa meta logo no começo desse ano, em meados desse ano. Vale dizer que a política de metas de inflação, desde que ela foi implementada, ela mudou algumas vezes as regras. A regra atual diz que se o governo não cumprir por 6 meses consecutivos a meta e estourar o teto ou o piso da meta, deve ter uma justificativa, né, do presidente do Banco Central para o ministro da Fazenda e uma política para trazer a inflação de volta para o centro da meta. Então, por mais que a meta seja bastante, talvez uma meta bastante pequena para os padrões históricos do Brasil, tem uma tolerância, Nelson, tanto uma flexibilidade no valor quanto no tempo. O governo tem 6 meses para trazer ela para dentro do teto da meta antes de ser considerado um estouro da meta. Então, eu acho que a política de metas de inflação ela cumpre um papel bastante importante. Eu acho que a discussão, e a gente está num país democrático, ela é muito relevante, né? Saber se a calibragem escolhida pelo Conselho Monetário Nacional e depois a perseguição dessa meta pelo Banco Central, ela faz sentido, ela está no tom que é necessário, isso eu acho que é sempre muito bem-vindo, é sempre muito válido. Mas o fato é que a gente conquistou a duras penas aí uma estabilidade maior dos preços, e eu vejo que hoje, com o Banco Central independente, a gente tem seguido uma trajetória bastante, aí, vamos dizer, satisfatória de conseguir controlar os preços. Aí o que dá para a gente discutir aí é se o Banco Central, por exemplo, tem sido muito conservador em manter os juros em 15% por um período muito elevado de tempo, etc. Mas, da minha visão, até agora, o Banco Central tem tomado medidas mais técnicas para conter a inflação, para trazer a inflação mais próximo do centro da meta, e se eventualmente o Conselho Monetário Nacional decidir mais para frente flexibilizar esse cumprimento da meta, aí é uma outra discussão, né? Eu acho que a situação atual, Nelson, ela é muito delicada para tomar esse tipo de atitude, por exemplo. A gente vive um risco fiscal muito grande, a incerteza é bastante grande, a gente tem uma expectativa, até era o que eu imagino que falaria o presidente do Banco Central, sobre o corte na taxa de juros dos Estados Unidos, que acaba ajudando o Banco Central aqui do Brasil a talvez cortar os juros um pouco antes do que o planejado, mas fato é que essa taxa de juros, eu sempre digo isso, na verdade o Banco Central ele não toma uma decisão política, ele toma uma decisão técnica, ele analisa ali como está a economia, ele vê qual que é a meta que foi determinada e com base nisso ele decide sobre a política monetária. A calibragem sempre é possível a gente discutir, Nelson e Patrícia.
Saccheto, agora sim a gente tem o trecho do Gabriel Galípolo, né, presidente do Banco Central, que participou do evento da XP, o XP Fórum Político e Macro 2025, palestrando ali para investidores e dizendo que buscam sinais sobre os próximos passos para a condução da taxa básica de juros. Vamos ouvir o que ele disse. Sobre os Estados Unidos, como é que a gente vê? Eu acho que tem o que eu já falei algumas vezes, que foi o que aconteceu meio no final do ano, né? Assim, de uma visão de um presidente, que era um presidente Trump, né? Eleito pró-mercado, vai reduzir tributação sobre empresas, vai desregulamentar, toda aquela ideia de que isso ia ser muito positivo para a exuberância que a gente já assiste nos Estados Unidos. E naquele primeiro momento, uma sensação de o Brasil não é um país que, desde o Trump 1, com o rompimento, vamos chamar assim, das cadeias produtivas, teve muito êxito em se conectar com as cadeias produtivas ou com as cadeias de valor que são relacionadas com a economia norte-americana, né? Eu também acho que nessa discussão, na primeira ruptura das cadeias, tinha muito essa conversa de que a regionalização era uma alternativa ao mercado americano. A minha leitura é que, quando a gente enxerga, me parece ter sido menos isso e mais você ter achado outros caminhos para chegar no mesmo mercado, que é o mercado norte-americano, né? Mas claramente você via ali um momento de que era mais positivo para a economia, por exemplo, mexicana, que é muito mais interdependente, muito mais ligada e praticamente a mesma economia com os Estados Unidos, ao você imaginar que você tinha essa exuberância, somado ao fato também que a gente está naquele momento num carry pior também do que o México, então mais alguns ruídos domésticos, tudo isso produziu aquele último tri ali que eu acho que foi um pouco mais turbulento e menos vantajoso para o Brasil comparado com alguns pares, né? Depois, conforme vai crescendo a ideia da tarifa e do Liberation Day, eu acho que a coisa vai dando meio invertida, né? Falando assim, aquilo que parecia uma desvantagem para o Brasil começa a parecer algum tipo de proteção. Eu sou menos dependente de exportação, sou mais diversificado com esse parceiro comercial. Então, tem uma série de questões ali que passaram a ser vistos como uma proteção para o Brasil, para este ambiente. Aí eu acho que começa um cenário de que todo mundo, seja um gestor institucional, um gestor privado, fica com um sentimento de talvez eu esteja com uma exposição excessiva, eu ia dizer ativos americanos, mas no final acabou se revelando menos uma redução, me parece, a exposição de ativos americanos e mais a dólar. E aí, na política monetária, acho que tem dois vetores. Um primeiro vetor logo quando começa a tarifa, todos nós nos debruçamos para tentar entender qual que vai ser o impacto na economia global, como é que vai impactar a PIB, como é que vai impactar a inflação. E a verdade é que as projeções que a gente tinha sobre esse ano não aconteceram como a gente imaginava, os impactos não aconteceram. Ainda existe muita essa discussão, é um lag, ou seja, uma defasagem ainda, isso vai chegar ou não, né? Mas a verdade é que em relação ao que se imaginava originalmente, não aconteceu. Bom, tá aí então Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, falando nesse evento. Saccheto, agora a gente se acomoda um pouquinho, porque quem se junta a nós é o Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens. Muito bem, Fábio, bem-vindo aqui, sempre bom tê-lo conosco aqui no nosso meio do dia. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, prazer é meu. Boa tarde a todos. Bom, claro, aí dentro do setor que você opera, que você colabora com suas análises, qual que é a percepção para essa taxa tão alta de juros, como a gente já vem acompanhando, a mais alta desde o início da série histórica, permanecendo por tanto tempo, e como o Saccheto dizia, se cair, quem sabe, só na reunião do Copom do próximo ano, lá para março? Na verdade, a gente olha esse desempenho, né, do mercado de crédito e como que as famílias reagem às condições atuais com certa preocupação. É bom lembrar que a gente vive no Brasil, do ponto de vista do mercado de trabalho, um momento até favorável. Taxa de desemprego baixa, com massa de rendimentos crescendo acima da inflação, ou seja, numa situação de normalidade, seguramente o varejo, e aquele varejo que depende do crédito, estaria tendo um melhor desempenho do que esse que a gente tem observado recentemente. Então, qual é o ponto fora da curva aqui? O ponto fora da curva é o patamar de juros no Brasil. O Banco Central, o Comitê de Política Monetária, ele cumpre e tem cumprido o seu papel no sentido de direcionar as expectativas para o centro da meta de inflação
E isso é normal. No Brasil, no mundo todo, se opera política monetária assim. O grande problema é que no Brasil, por conta do déficit crônico das contas públicas, a gente tem um nível de juros muito elevado. Isso provoca um sacrifício muito grande da atividade econômica. A gente está aí, né, no final do ano, num período em que o varejo costuma ter uma boa performance na venda desse tipo de produto. Esse ano um pouco prejudicado por uma inadimplência, que segundo dados até do Banco Central e dados nossos aqui da CNC, é uma inadimplência que se encontra atualmente em patamares muito altos e incompatíveis com um bom momento do mercado de trabalho. Quem é o vilão? Essa taxa de juros que a gente opera no Brasil, a básica de juros, está no maior patamar em quase 20 anos. E a taxa na ponta não é 15%, na média 60% de juros ao ano. Isso acaba pesando muito no orçamento das famílias brasileiras e colocando um pé no freio, sacrificando a economia num momento tão importante. Uma pergunta para o Fábio também, se você me permite, Saqueto, que geralmente a gente faz um ping-pong aqui, mas é que o Fábio está exatamente naquele setor que é tão impactado, né, quanto outros da nossa sociedade, né, que é a Confederação Nacional do Comércio, que é o comércio que é impactado por conta de investimentos. Aí você tem a indústria que deixa de investir, e aí você o lucro diminui, e aí você tem que repassar isso para os preços. Enfim, é uma cadeia, é uma bola de neve que se forma aí, cada vez maior, e quem paga com isso é o consumidor final. De qualquer forma, eu já conversei com diversos especialistas como vocês, né? Há uma corrente bem dividida. Aqueles que entendem que realmente os juros podem cair e devem cair, há margem para isso, mesmo a gente ainda não no centro da meta, e outros que também falam o seguinte, são mais céticos. Não, tem que continuar aí porque não caiu. Enfim, na sua opinião, Fábio, há margem para cair? A gente poderia estar com níveis mais baixos de juros e não tão elevadíssimos como esses que a gente tem? A gente não prejudicaria a nossa inflação se a gente baixasse esses juros? Pois é, a percepção unânime é que a gente deveria operar no Brasil taxas de juros mais baixas. O Brasil é o segundo colocado no ranking mundial de taxa real de juros, só fica atrás da Turquia. Eles têm uma taxa básica de juros de 15%, uma inflação que já está abaixo dos 5%, portanto a gente paga juros reais de 10% ao ano. Mas para a gente garantir a sustentabilidade desse início de flexibilização da política monetária, que deve ocorrer no início do ano que vem, é preciso amarrar todas as pontas. E uma das pontas que anda desamarrada no Brasil nos últimos anos, na última década, desde 2014 praticamente, que o Brasil registra déficits crônicos nas contas públicas. Né? Superar, na verdade, o déficit primário no Brasil ele é recorrente. E isso cobra esse preço da sociedade, cobra esse preço do consumidor, cobra esse preço de quem investe. Afinal de contas, fica mais caro investir no setor produtivo com uma taxa de juros nesse patamar. Acaba todo mundo fugindo para a aplicação financeira na hora de buscar uma maior rentabilidade desse capital. Então, a gente sabe que uma queda nos juros, um estímulo à economia, ela tem efeitos de curto prazo. Se ela não for muito bem estruturada no longo prazo, ou seja, logo ali adiante, a gente tem que aumentar os juros de novo. Daí a nossa insistência nessa busca, não só por uma política monetária adequada, e o Brasil vem fazendo isso mesmo com mudanças de governo, mas uma política fiscal também mais prudente, no sentido de garantir um mínimo de superávit para que a gente não tenha que financiar recorrentemente o endividamento do Estado. A gente deve chegar esse ano com uma dívida pública perto de 80%. É muita coisa. Imagina uma família devendo 80% do que recebe ao longo de um ano. Isso trava o consumo, isso trava uma série de decisões e a gente precisa corrigir isso. A gente só vai voltar a um crescimento sustentável quando a gente começar a incorrer em superávites primários, superávites nas contas públicas, para que a gente consiga pagar taxas de juros menores, taxas reais de juros menores, e aí sim, não só os consumidores, mas os empresários que precisam de recursos para investir. Aqui no varejo, por exemplo, a gente precisa muito de capital de giro, capital de giro anda muito caro. E aí o empresário fica nesse ambiente de incerteza e muito avesso ao investimento. Então é preciso a gente promover um esforço adicional para trazer um mínimo de equilíbrio fiscal sustentável para o país.
Fábio, a gente vai acompanhando, né? Assim como o Saqueto dizia mais cedo, tem o componente econômico, mas também tem o componente político. A gente viu essa mudança de direção no Banco Central, em que o Gabriel Galípolo continuou fazendo ajustes, aumentando juros, e a gente lembra que na presidência passada o presidente Lula pegava muito no pé ali dos juros, reclamava dos juros altos. Obviamente, quando muda essa direção e entra ali um presidente indicado na sua gestão, esse discurso muda. Mas, enfim, como é que vocês analisam também essa convivência ali do governo com as suas medidas que precisam ser tomadas também para afetar os juros nesse momento? Esse embate, né, entre a política e a parte técnica, né, da gestão da política monetária, ele sempre ocorreu no Brasil e se intensificou nos últimos anos, como você mesmo colocou. Né? O ex-presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, fez um trabalho muito bem feito, né? Existia uma pressão política e a partir da saída dele, muita gente esperava, inclusive, que a política monetária fosse ser flexibilizado, ou seja, que a parte política, vamos colocar assim, ganhasse espaço, ganhasse terreno em detrimento da capacidade técnica, ou seja, do esforço técnico para organizar a nossa economia. E não é isso que vem ocorrendo. Na realidade, a gente vê, inclusive, o próprio presidente do Banco Central atualmente, né, defendendo ainda a manutenção do juros por algum tempo, mesmo que isso tenha algum custo político, para a gente controlar a inflação. E por que isso é importante? Porque, obviamente, todos nós somos a favor de aumentar a capacidade de consumo da população, o bem-estar da população de modo geral, mas a gente sabe que existe ali um subproduto, né, da má gestão, às vezes, né, da política monetária, que é a inflação, que pode corroer boa parte, às vezes, dessa leniência com a política monetária. E aí, ponto, tanto para o Roberto Campos Neto, quanto para o atual presidente, no sentido da gente perseguir, insistir numa política monetária responsável para garantir um mínimo de estabilidade para a inflação. Sempre que a inflação sobe, quem sofre mais é a população de renda menor. Então, não vale a pena a gente trocar um bem-estar de curto prazo não sustentável por um problema econômico, por um problema monetário lá na frente. A gente acredita que a chave, ponto principal dessa questão, sem dúvida alguma, é uma maior prudência nos gastos públicos. Isso sim vai permitir que, independentemente do governo, as autarquias, o Estado brasileiro consiga entregar para a sociedade uma taxa de juros menor. E aí aumenta o bem-estar de todos no longo prazo. Eu passaria essa mesma questão que a Patrícia trouxe para o Saqueto. E aqui eu queria colocar para o Saqueto ainda, só para a gente encerrar, Saqueto, o regime de metas não está falido? Porque a gente nunca conseguiu chegar nele. Olha, Nelson, eu acho que, primeiro complementando até um pouco, pegando o gancho, né, do que o Fábio comentou, eu acho que hoje a política de juros do Banco Central, ela está na direção certa, eu acho que ela tem que ser encarada mais como uma consequência dessas incertezas fiscais do que como uma causa das dificuldades econômicas, né? A gente vê esse embate, e é curioso, porque não só aqui no Brasil, e desde a gestão do presidente Bolsonaro, agora o presidente Lula, a gente vê que tem algum embate, algum questionamento com relação à política monetária, o presidente do Banco Central da ocasião, mas lá nos Estados Unidos também, o Trump tem reiteradamente criticado a postura do Banco Central de lá e do FONC, né, que decide sobre a taxa de juros, também reclamando que os juros altos para o patamar dos Estados Unidos também atrapalham o desenvolvimento da economia. Então, eu acho que esses embates políticos e econômicos na política monetária, né, na condução da política monetária, são normais e, nesse caso, ponto para o Banco Central, que hoje é independente, né, e tem tomado decisões respaldados pela técnica, como o Fábio comentou, comprometido, né, com o controle da inflação, que é muito pior para o consumidor no final. E, Nelson, eu acho que o sistema de metas de inflação, ele não falhou, na verdade, né? Eu acho que o Brasil tem regras bem estabelecidas e foi adaptando essas regras ao longo do tempo. A gente conseguiu alcançar algum tipo de estabilidade dos preços, né, uma inflação mais controlada ali desde o Plano Real, portanto, há 30 anos, né? Uma realidade relativamente nova para o brasileiro, mas que o brasileiro já está quase que acostumado e tem reclamado quando os preços
aumentam um pouco mais do que aquilo que é esperado, né, na média histórica. Eu acho, Nelson, que como toda política pública, ela precisa ser adaptada, ela precisa ser calibrada. Você olha para a realidade, vê se de fato ela está sendo efetiva e ajusta ela. Mas esses ajustes, e aí é um ponto que eu acho que é bem importante, é que em economia, mais do que a vontade política, a gente não pode ir contra os fatos. No caso atual, o governo olhar, por exemplo, para os juros e dizer, olha, o juros está muito alto, tem que baixar. Tudo bem, todos concordamos que o juros está muito alto, que isso atrapalha a economia como um todo, mas quais são as causas? O que levou esses juros a ficar tão alto? Um dos motivos é justamente uma inflação que nos últimos anos saiu um pouco, né? A gente estourou a meta por alguns anos, mas eu acho que a autoridade monetária sempre agiu como deveria agir e aumentou os juros quando necessário, mesmo trazendo algumas consequências, né, para a economia real, para tentar conter a inflação. Então, eu acho, Nelson, que a política de metas de inflação ela é um bom caminho. Eu acho que o Brasil deve manter a política de metas de inflação, mas sempre que necessário calibrar. Eu acho que é um debate saudável, inclusive, se as metodologias utilizadas, etc., elas são efetivas. Fato é que na condução, e a gente vê uma continuidade, acho que isso é importante destacar também, entre o ex-presidente do Banco Central, o Campos Neto, agora o Gabriel Galípolo, nesse compromisso, né, de continuidade e manter, ou tentar trazer, né, a inflação mais próximo para o centro da meta. Porque, de fato, com inflação mais alta, todo mundo perde. Com juros mais altos também. E aí, como o Fábio destacou, a gente fala de taxa Selic a 15% ao ano e acha isso muito alto. Se a gente olha para o consumidor final, para o empresário que tem que tomar empréstimo para fazer investimento, por exemplo, esse número é estratosférico, né? As taxas de juros para financiamento, para cheque especial, cartão de crédito no Brasil, são cada vez mais altas. E a Selic, que é um balizador disso, acaba, vamos dizer, potencializando ainda mais essa política de juros no Brasil, que é bastante complicada. Eu senti isso na minha pele com o cartão de crédito, que eu esqueci de pagar na data, paguei 6 dias depois, tomei na cabeça com 10%, Nossa. 10 dias depois, 10%, porque eu esqueci de pagar aquela taxa. Bom, enfim, já foi agora. Fábio, Lucas, um abração para vocês. Um abraço, até a próxima oportunidade. Boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau, Boa semana. Lembrando a você que é uma série aqui do nosso Meio do Dia, que vai reunir aqui ao longo dos próximos dias especialistas justamente para debater essa realidade atual dos juros altos aqui no Brasil. E, enfim, a gente vai ouvir também outros técnicos e especialistas no assunto.